Não é novidade que a tecnologia pode revolucionar completamente os processos de recursos humanos de uma empresa. Mas quando e como usar a tecnologia na prática? No episódio dessa semana do Gestão de Pessoas, nós vamos debater tudo sobre isso com o Bruno Soares, cofundador e CEO da FIDS, plataforma completa para gestão de engajamento e desempenho de colaboradores. Então, se vocês querem saber tudo sobre como usar a tecnologia de uma forma inteligente e assertiva, fica por aí até o final, que o episódio está super bacana. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o seu podcast semanal que leva os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento para vocês. Esse podcast é um oferecimento da The Forces Company e nesse episódio aqui eu queria fazer um convite super especial para vocês, que é o convite para o RS Summit, né? Que é um evento anual de recrutamento e seleção. Hoje é o único evento do país exclusivamente de recrutamento e seleção, organizado pela The Forces Company, que esse ano vai acontecer nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto. Ele é online, 100% gratuito, e como sempre vai trazer os principais cases e inovações de recrutamento e seleção do momento. Vão ser mais de 20 horas de conteúdo exclusivos, tá, desse evento, incluindo cases bem emblemáticos, bem curiosos de recrutamento e seleção. Então, para quem não se inscreveu ainda e estiver escutando por podcast, clica no link na descrição enquanto vocês vão ouvindo a gente aqui e se inscreve lá. Para quem estiver no YouTube, pega a câmera, aponta para a tela nesse momento que vocês vão ver um QR Code ali que redireciona para a página de inscrição. Muito bem, Brunão. Seja muitíssimo bem-vindo aqui, meu amigo. É muito um prazer te receber, viu? Muito obrigado, Rodrigo, Patrícia, muito feliz de estar aqui hoje e falar sobre um assunto que eu adoro, né? As duas paixões profissionais aqui, que é gestão de pessoas, RH e tecnologia. Então, muito prazer mesmo estar aqui e super empolgado com o nosso papo de hoje. Nós também. Vai ser muito legal ouvir teus pontos sobre esses temas e acho que você vai ajudar muita gente aqui. Você, Paty, como é que você tá? Tudo Tô bem? ótima, tô muito bem. E, Bruno, tô super. Quero entender tudo aqui, o que você tá fazendo, como funciona. Essa é uma temática que é muito importante hoje em dia. E eu acho que te ouvir vai ser bastante interessante. Então, obrigada aí, tô muito empolgada. Vamos lá. E legal, né, Paty, falar que no episódio anterior a gente falou não no anterior, no penúltimo, a gente falou sobre o papel da tecnologia de dúbio, né, que ou ele pode simplificar ou ele pode atrapalhar, né? Então aqui a gente vai, através do Bruno, ensinar vocês a como usar a tecnologia para ajudar, não para atrapalhar, né? Então, Isso aí. é um ponto, um desafio e tanto. Bruno, para começar, conta para nós um pouco mais sobre a FIDS e sobre essa tua experiência com tecnologia para RH, cara. Excelente. Eu trabalho com tecnologia há muito tempo, Rodrigo. Comecei a trabalhar bem jovem, com 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar, depois acabei entrando na faculdade também de tecnologia. Sempre fui um apaixonado por essa questão de tecnologia, de internet, né? Depois desenvolvimento de software. E quando eu fui crescendo na carreira e eu fui para essa área de liderança, comecei a me interessar muito por psicologia corporativa, gestão de pessoas, liderança. Eu sou uma pessoa muito curiosa e, ao mesmo tempo, muito estudiosa também. Adoro ler, adoro estudar, aprender coisas novas. Então, eu consegui juntar essas duas coisas ao longo que eu fui crescendo na carreira, casando todo esse papel de liderança, de gestão, né? Eu fui gerenciando tipos de tecnologia, depois uma gestão mais funcional de equipes diversas, e fui conectando, então, as melhores práticas de gestão, por eu ser muito curioso e trabalhar em empresas de tecnologia. E eu tinha amigos que trabalhavam em tecnologia em empresas muito famosas, né? No exterior, nos Estados Unidos, na Europa, e eu sempre perguntava, como é que é a liderança aí? Como é que são as práticas de gestão? E eu vi que entendia que tinha algum gap, né, do que eles faziam lá, o que eles consideravam como boas práticas, o que a gente podia fazer aqui no Brasil. Isso lá em 2016, 2017, mais ou menos. Em 2018, então, a gente tomou coragem, eu e o Gabriel, né, que é cofundador comigo da FITS, para criar uma plataforma, ou seja, usar a tecnologia, que era uma das minhas paixões, como uma forma de alavancar as melhores práticas de gestão dentro das empresas.
Então, em 2018, nós criamos a FIDS, uma plataforma completa de engajamento e desempenho de colaboradores, onde a gente sempre visa ajudar as empresas a criar ambientes de trabalho melhores, né, através dessas melhores práticas de gestão. Então, a gente está falando de uma plataforma, ou seja, usar a tecnologia para facilitar, automatizar, digitalizar, né, e acelerar as melhores práticas de gestão. A gente está falando de uma avaliação de desempenho mais moderna, mais fácil, onde as empresas consigam rodar com uma maior frequência para acompanhar, de fato, o desempenho dos colaboradores. Uma plataforma de gestão de objetivos e metas que seja fácil acompanhar como é que a empresa está indo, se a empresa está indo na direção correta ou não. Uma plataforma que faz pesquisas de clima, que a gente chama por pulsos, né? Então, assim, antigamente, cada uma pesquisa de clima cada um ano dentro da empresa. Os colaboradores ficavam muito tempo. Então, entender como é que estavam as coisas cada um ano fazia sentido. Hoje, se a gente não entende toda semana, ou uma vez por mês, ou a cada 3 meses, o tempo já passou demais, os problemas já ficaram muito maiores, era uma bola de neve. Então, é uma plataforma que é muito robusta. Hoje a gente atende mais de 1.500 clientes em todo o Brasil, tentando sempre ser uma plataforma super completa, que vai de avaliação de desempenho, clima, metas, até a parte de recrutamento e seleção, você comentou do evento, né? A gente tem uma plataforma de recrutamento e seleção, teste de personalidade, temos a parte de departamento pessoal também. Então, é uma plataforma super robusta. Hoje tem mais de 15 produtos dentro dessa plataforma, totalmente integrados, que ajudam as empresas e os gestores, né, a aplicarem as melhores práticas de gestão. Legal. Muito legal, Bruno, muito bacana. Bruno, eu entendi que era um desejo, né, de unir as duas coisas aí, RH e tecnologia, né? Quais são hoje as principais tecnologias disponíveis para ajudar o RH, né? Como é que quem está nos ouvindo e talvez tenham empresas ali de pequeno e médio porte, né, que talvez não tenham tantas possibilidades, quais são as principais? Você pode me trazer alguns temas? Excelente, Paty. Claro, eu diria que eu poderia arriscar aqui e dizer que a área de RH foi uma das áreas mais impactadas por tecnologia nos últimos 5, 7 anos. Né? Quando a gente olha para 15 anos para cá, a gente começa a olhar as áreas de contas se destacando. Então, a gente está falando desde softwares para vendas, né, automatizar vendas, que conhece como CRM, de vendas. Depois tem as plataformas de marketing digital também. Então, são empresas e negócios que vieram alavancando nos últimos 15, 10 anos. E o RH, nos últimos 5, 7 anos, teve uma investida muito grande. Né? O capital investido em startups, empresas de tecnologia inovadoras nessa área, foi muito grande, inclusive no Brasil, principalmente aí, falando de Brasil, nos últimos 2, 3 anos, o investimento foi muito alto. Né? Tivemos várias movimentações importantes, o que é muito bom, porque é uma área que a gente vinha ficando defasado aqui no nosso país. Tanto a parte de tecnologia, ferramental para isso, mas também essas empresas, como a própria FIDS, também trazem conceitos inovadores, trazem conceitos, as melhores práticas, boas práticas para trabalhar com isso. Né? Hoje o RH, Paty, consegue contemplar toda a gama do ciclo de vida de um colaborador dentro da empresa através de tecnologia. Eu ia te perguntar isso, né? Ou seja, da entrada do profissional à saída, eu consigo ter tecnologia? Tem tecnologia de ponta a ponta hoje em dia, né? Então, desde lá a gente fala, tem o recrutamento e seleção, normalmente coloca num software só, né? Ou numa nomenclatura só. A gente tem tecnologia específica só para recrutar. Então, eu abro uma vaga e dispara em todos os portais da internet, por exemplo, para captar o maior número de pessoas. Depois eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a facilitar na seleção desses colaboradores. Então, eu abro uma vaga administrativa e tem 150 candidatos, por exemplo. Pô, preciso de tecnologia para me ajudar a filtrar, a organizar, a montar uma rotina ali, a dar feedback para esses colaboradores, tá? Depois que o colaborador é escolhido, eu preciso ver toda a parte de admissão desse colaborador. Antigamente, e não nem preciso falar de tanto tempo atrás, tá falando de pouco mais de 5 anos, ou algumas empresas ainda fazem assim, né? Você vai lá na empresa, leva sua RH, seu CNH, tem que assinar um monte de documento no papel, né? Isso não precisa, mas sim, já tem tecnologia que você bate foto do seu CNH, tudo pelo aplicativo ali mesmo, já manda para ali, você já vê como se fosse uma checklist, né? Que documento falta enviar, o que já foi enviado, que o RH já validou. Depois que tudo isso foi feito, essa parte de admissão, tem um onboarding do colaborador, ele já recebe dentro de uma plataforma o que ele vai estudar, quem são os colegas dele, quem é o líder dele, né? Depois a gente tem um ciclo de vida do colaborador em si. Então, o acompanhamento do desempenho, do clima, das metas, dos feedbacks, das comemorações com esse colaborador, né? Dos testes de aprendizado.
Tem toda a parte de educação também, que é super importante. E depois, até o momento que o colaborador levanta a mão e fala, olha, pessoal, quero sair, né? Decidi mudar de área, decidi para outra empresa. Tem toda essa parte de desligamento do colaborador, que é o que a gente chama de offboarding, né? Que também tem a ver com uma entrevista de desligamento, tem a ver com garantir que os exames médicos sejam todos realizados, né? Tem toda essa parte de saúde do trabalho também. Então, de fato, hoje a gente atende ponto a ponto. O que eu recomendo, Paty, talvez essa seja um bom caminho de responder, tem tanta tecnologia, né? Isso é entender o momento de cada empresa. Tá? Então, assim, uma coisa que eu acho indispensável para uma empresa de qualquer tamanho é uma plataforma onde você possa enxergar em um único lugar todos os dados dos seus colaboradores. Legal. Né? Desde nome, cargo, função, organização hierárquica, dados do banco, quando que entra a empresa, qual foi o aniversário, se tem filhos ou seja, ter em algum lugar todas essas informações organizadas para esse colaborador. Então, isso é muito importante, porque senão fica um monte de planilha para lá, planilha para cá. Né? Não, mas isso é só na França, Bruno, que acontece, porque os nossos RHs aqui são isso, na França e nos vizinhos. É super tranquilo. Eu acho legal, desculpa até te cortar, mas isso que você está trazendo, porque os RHs normalmente acabam criando milhões de planilhas. A gente estava até falando sobre isso hoje. Todas as áreas, né, Paty? Você vai crescendo e vai improvisando. E vai improvisando, né? Então, o que você está me trazendo aqui bom, se eu estou crescendo, o mínimo que eu preciso é ter dados num único lugar. É isso que você está falando, né? Exatamente. A gente estava falando um pouquinho nos bastidores sobre inteligência artificial, né, Rodrigo? Tinha comentado de algumas experiências. Inteligência artificial, a gente precisa de informação, a gente precisa de dados, né? Então, assim, o primeiro ponto, se um dia a gente for usar isso para tomar decisões estratégicas ou não no futuro, isso a gente é muito cedo para falar agora, nesse exemplo dessa empresa pequena, o importante é começar a coletar esses dados, ter histórico de alteração salarial, de cargo, de remuneração, né, distribuição dos oleritos, acho que isso é uma estrutura muito importante de ter. Ô Bruno, eu queria só pedir para você dar um zoom no seguinte assunto, né? Em linha com a pergunta da Paty, o que eu vejo, e o comentário da Paty, o que a gente vê na prática é que as empresas elas vão crescendo e fazendo um monte de puxadinho, né? Um puxadinho no Excel, aí elas começam a ter uma demanda de recrutamento mais acentuada. Elas fazem a assinatura de 3 bancos de dados, então ela tem vários puxadinhos de Excel de um lado e vários fornecedores para pagar determinados incêndios. Então, um capta candidato, o outro processa a folha, o outro... Enfim, e vão criando esse ecossistema ao redor da área de RH. Nesse momento, que eu julgo que a maioria das empresas está, né? Qual é o 20-80 ali, cara? Você falaria, bom, Rodrigo, olha, em regra, comecem automatizando esses processos. Você falou da questão da gestão de informações básicas, de biográficas, né, de entrada na empresa. Mesmo, né? Dado, né? O dado mínimo. Né? Além disso, que outros pedaços que você fala, começa por aqui, porque aqui que você vai ter o 20-80 do ganho, né? Você vai fazer 20% da automação que vai gerar 80% de eficiência. Tá, eu gosto de 3 tecnologias, tá? De 3 plataformas, vamos dizer, são 3 soluções. Primeiro, uma plataforma de objetivos e metas. Para mim, é muito simples. A empresa que não sabe para onde está indo pode chegar em qualquer lugar, não vai adiantar. Se a empresa não sabe para onde é que está indo, os colaboradores não sabem para onde é que a empresa está indo, a empresa está perdida. Então, eu preciso ter algum lugar onde a gente consiga colocar de uma maneira transparente, de uma forma organizada, as metas da empresa. Qual que é a meta de crescimento, qual que é a meta de distribuição, quanto que a gente vai querer lucrar, então a gente vai financeiras, metas de vendas, metas de marketing, metas de RH. Então, uma plataforma onde a gente consiga organizar, ser transparente, dar uma direção clara para a empresa, para mim é uma coisa muito estratégica. Onde, inclusive, a gente pode até tocar nesse assunto depois, que o RH passa a ser cada vez mais estratégico, e aqui é um dos pontos onde o RH pode apoiar bastante na organização e no crescimento das empresas. Então, objetivos e metas é um ponto. O segundo ponto, para mim, é desempenho. Legal. O grande desafio que a gente tem nas empresas é entender, será que eu tenho vários colaboradores que, né, eu pago aqui um salário, né, o custo da CLT às vezes é dolorido ali para o empreendedor, para o empresário, eles estão entregando tudo que está sendo combinado, que foi combinado. Então, ter uma forma fácil e rápida e confiável de medir o desempenho dos colaboradores é primordial. Não é? Senão a gente fica só no achismo, fica só na opinião dos outros, na opinião das pessoas,
Então, desempenho, análise de desempenho, para mim, é o segundo ponto. E o terceiro é clima. Se a gente quer montar uma estrutura, né, onde os colaboradores gostam de trabalhar na empresa, onde os colaboradores se sintam engajados, se sintam conectados, eu preciso de tempos em tempos entender se todo aquele trabalho que eu estou fazendo de estratégia, de cultura, de RH, está tendo bom retorno. Não adianta eu fazer um monte de investimento, ter um escritório super legal, dar vários benefícios, mas aí eu não escuto os colaboradores para descobrir, por exemplo, está todo mundo reclamando que o banheiro, por exemplo, é uma porcaria, ou que eu tenho vários líderes problemáticos. Então, ter uma ferramenta que seja fácil de você detectar os desafios de clima, engajamento da empresa, para mim seria um terceiro pilar também essencial nessa sua pergunta muito bacana do 80-20. Eu super concordo. Eu acho que talvez o meu ponto de atenção, Bruno, aqui será que recrutamento não deveria ser hoje uma ferramenta 80-20 por conta da gente ter realmente pessoas muito boas para entrar na organização, né? Ou seja, a gente hoje vem carecendo de bons talentos, né? Ou seja, a gente tem uma carência disso, e quando eu abro uma vaga tem, sei lá, 200, 1000 pessoas. Aí como é que eu acho aquela pessoa que vai me ajudar nesse processo se eu não tenho tecnologia para me ajudar? Então, talvez aqui, dependendo da situação da empresa, e aí eu acho que vale o entendimento se eu estou crescendo, né? Se eu estou no momento de M&A, então, enfim, e isso poderia ser uma outra opção para você. Concorda? Excelente. Concordo. E bem o que você falou, Paty, vai depender do momento da empresa e do perfil da empresa. Vamos dar alguns exemplos, tá? Uma empresa, uma varejista. O varejo tem um turnover muito alto. Exato. É um dos maiores turnovers do mercado brasileiro. No mercado global, de maneira geral. Uma empresa que tem 500 funcionários no varejo, ela pode abrir, sei lá, 30 vagas por mês. E aí, uma plataforma de recrutamento e seleção vai ser extremamente necessária. Uma empresa consolidada de tecnologia com 500 colaboradores, talvez abra 3 vagas por mês. Talvez não seja tão necessário, né, ter uma plataforma super robusta de recrutamento e seleção. Então, de fato, vai depender daquele estágio, né, que você está e do perfil da sua empresa. Quanto é o seu turnover, se você está no momento de crescimento, de manutenção, né? Então, por exemplo, teve momentos na FIDS que a gente contratou em um ano 50 pessoas. Teve outros momentos que em um ano a gente contratou 10. Então, onde em algum momento a ferramenta foi muito necessária para nos ajudar nisso, e outras menos. E outro ponto que é importante que você comentou também, vai depender até do employer branding dessa empresa, né? Tem empresas que abrem uma vaga e sofrem para conseguir 5 candidatos. Tem empresas que abrem uma vaga, né, dá 24 horas, tem 100, 200 candidatos, né? Então, entender também essa composição é muito importante para a tomada de decisão das ferramentas. E Bruno, você ao longo dessa jornada de feeds, você já fez onboarding, né? Você e o teu time de 1.500 clientes, né? Desses 1.500, o que você diria que aqueles que tiraram, que deram certo têm em comum? Quais características, tanto subjetivas quanto objetivas, né? Quer dizer, qual que é o conjunto de coisas que precisam coexistir para um cliente de fato ter êxito implantando as tecnologias que você trouxe? Bom, excelente, Rodrigo. Eu venho 2 pontos aqui na minha cabeça, tá? O primeiro é a alta diretoria entender que isso é relevante para o negócio. Né? Não existe gestão de mudança numa empresa se quem toma a decisão não acredita naquela gestão de mudança. Então, se eu não tenho uma ferramenta de tecnologia e eu não tenho processos bem estruturados, né, para cuidar da gestão da minha equipe, não basta o RH sozinho, ele pode até lhe comprar a ferramenta. Essa é a parte mais fácil. Comprar a ferramenta é o mais fácil. Agora, se a alta diretoria não acreditar naquele projeto, de implantar esses processos, por exemplo, né, de recrutamento e seleção, como a Paty comentou, né, a gente precisa nos facilitar e tudo mais, mas se a alta diretoria não tiver comprada, que implantar os processos para ser eficiente usando essa ferramenta, isso vai atrapalhar completamente o projeto. Então, esse é um ponto muito relevante. A alta diretoria comprar isso e apoiar. Nós vamos sim rodar a avaliação de desempenho 2, 3 vezes por ano. Nós vamos sim usar uma ferramenta de gestão de objetivos e metas para ser transparente para a empresa inteira. Né? Às vezes não as metas financeiras ali, que é super compreensível, mas as metas de desenvolvimento de produto, as metas de venda, as metas de geração de demanda, por exemplo. Faz sentido todo mundo entender para onde é que a empresa está indo e qual cidade que a empresa está crescendo. Então, acho que esse é um ponto
primordial. E o segundo é, de fato, aplicar os conceitos. Porque independente da área, pessoal, tecnologia é só um meio. Né? Então, assim, o RH não é diferente. Quando a gente fala em colocar uma ferramenta para estruturar clima, por exemplo, dentro da organização, entender clima e engajamento, nós estamos falando de uma ferramenta para automatizar, digitalizar e facilitar uma coisa que podia ser feita na mão. Eu podia ser conversando com cada colaborador ou colocar uma caixa com papel para o pessoal escrever de forma anônima, né, dentro de um box, uma caixinha, também funcionaria. A diferença é que com a tecnologia eu consigo fazer em 24 horas, o que talvez demoraria meses fazendo manualmente. Mas o processo é importante. Então, se o RH e os gestores não se aprofundarem em entender o porquê das coisas e aplicarem o processo, a gente vai ter um problema muito grande na implantação da ferramenta. Ô Bruno, você falou sobre a alta gestão comprar essa ideia, né? Para aquelas pessoas que querem muito implementar uma plataforma como essa, mas a gestão não acredita. Que números você me daria, né? Ou seja, que dados você me traz para convencer a alta liderança de que vale a pena o investimento? E que não é um custo, né? É um investimento. Excelente. Tem várias coisas legais aqui de trazer, tá? Desde o ponto de gestão, por exemplo, um gestor que faz reuniões one-on-one com pelo menos uma vez a cada 30 dias, por exemplo, tem um engajamento muito mais alto, em torno de 70% maior que os gestores que não fazem reuniões one-on-one. Isso não precisa ser da ferramenta, como eu falei, né? Isso é só conceito. Então, tem vários indicadores nessa questão. Então, empresas que o gestor faz o one-on-one com frequência, tem um engajamento maior do gestor, né? Então, melhor relação entre líder e liderado. A consequência disso é que o colaborador indica mais a empresa para se trabalhar, tem um turnover mais baixo e ajuda o RH a trazer novos colaboradores para a empresa. Legal. Olha o impacto efeito em cascata. Mas como é que eu garanto que uma gestora está fazendo one-on-one? Aí vem o papel da tecnologia. Legal. Se toda one-on-one está agendada através de uma plataforma, a gente consegue ver o teor daquela conversa, por exemplo, o gestor de fato está fazendo as one-on-ones, e eu consigo ter um dashboard que mostra estatísticas. Olha lá, a Patrícia esse mês fez 100% de produtividade. O Rodrigo, faltou umas 3, 4 pessoas. Eu, como RH, posso ir lá no Rodrigo e falar com ele, né? Além disso, tem vários indicadores de produtividade. Uma empresa que roda a avaliação de desempenho, por exemplo, dentro de uma plataforma como a FIDS, economiza 50% de tempo, aproximadamente. Algumas empresas, muito mais, tá, pessoal? Então, a gente tem empresas que rodavam uma avaliação de desempenho em 3 meses, né, entre 90 e 100 dias, que conseguem rodar entre 25 e 30 dias digitalizando. Pesquisa de clima, a mesma coisa. Vou dar um exemplo, né? Utilizando inteligência artificial dentro da nossa pesquisa de clima, dentro da nossa pesquisa de NPS, na verdade, que é o Employee Net Promoter Score, a gente consegue, em segundos, rodar uma análise de sentimento em todos os feedbacks que foram enviados e mapear as 5 maiores temas debatidos dentro dessas respostas e gerar um gráfico falando o quanto daquele ponto foi positivo, negativo ou neutro. Então, imagina que 500 pessoas responderam, imagina o RH parar para analisar, né? O nosso RH vai lá, aperta um botão, o sistema analisa com inteligência artificial e fala assim, um dos temas muito debatidos, trazido aqui nesse tema foi benefícios. De benefícios, 40% das pessoas falaram algo positivo, 30% falaram algo negativo e 30% falaram algo neutro, né? E aí o RH pode se aprofundar. Imagina que fosse 90% negativo. Opa, peraí, deixa eu parar e tentar entender no detalhe o que as pessoas estão falando dos benefícios e ver se eu posso atuar com isso, né? Então tem tanto do ponto de vista, Paty, de retorno para a empresa, né? De conceitos, você começa a aplicar os melhores conceitos e boas práticas de gestão. O conceito de produtividade, quando eu falo de produtividade, no final das contas, o que é? É dinheiro no bolso. Sim. Né? Então, se eu tenho uma ferramenta que, por exemplo, automatiza muitas coisas, eu posso economizar na contratação de uma pessoa de RH, por exemplo, ou melhor ainda, se eu já tenho esse recurso, ele vai começar para coisas ainda mais estratégicas. Cuidar melhor dos colaboradores, né? Fazer um trabalho de liderança, cuidar da educação do desenvolvimento dos colaboradores. Então, tem vários pontos aí super bacanas. Excelente, muito bom. É muito bom, porque muitas vezes você até tem a possibilidade de comprar, mas a alta gestão não banca isso. E o outro ponto eu acho fundamental, que é aplicar os conceitos. Então, você tem uma super ferramenta,
mas os gestores não usam, a gente não fez um bom engajamento para que as pessoas entendam, então eu achei muito O interessante. ponto que eu queria acrescentar é o seguinte, né? Eu percebo que tem uma questão de princípios de trabalho que é um divisor de águas para o sucesso do RH, que é enxergar o RH como um artilheiro, não como um goleiro. Porque eu vejo que a maioria das empresas acha que RH, ele vai evoluindo o RH à medida que o problema gente vai crescendo. Então, gente é um problema. Então, tô tendo muito turnover, então vou aplicar pesquisa. Tô batendo muita cabeça com recrutamento, então vou implantar um software, eu vou terceirizar o recrutamento. Então, ele vai meio que atuando como um goleiro, um apagador de incêndio, uma posição de não perder, não é de ganhar o jogo, né? Não perder o jogo. Eu acho que o que eu vejo, né, como a gente, nos nossos clientes que têm mais sucesso, né, são visões pessoa-cêntricas, né, onde a pessoa é a estratégia do negócio, a estratégia da empresa é gente. Então, o RH é o artilheiro, ele é o camisa 10. Então, esse protagonismo dado ao RH, essa importância dada ao RH, cria a necessidade da tecnologia e cria essa urgência de engajar para implantar e cria essa determinação dos clientes internos aplicarem os métodos e processos da tecnologia ou do fornecedor externo, ou de quem seja, né? E talvez aqui que tem um trabalho de RH a ser feito, que é os RHs atuarem via fundador da empresa, via CEO. Isso tem que vir top-down. É isso. E fazer um trabalho de conscientização mais radical, né? Porque eu tenho falado muito isso, as empresas que não verem pessoas como centro dos seus negócios estão fadadas a sumir. E os empreendedores que não verem gente como centro estão fadados a sumir. Né? Mas a gente ainda tem muito, né, Bruno? Não sei se você concorda, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho, sabe? Sem dúvida. Tem, sem dúvida. Eu gosto do ponto do Rodrigo ali, que o RH tem que reportar para o CEO. Né? A gente tem até uma brincadeira aqui na empresa, que é o seguinte: como é que eu sei quando uma empresa é boa para se trabalhar? Ou quando não é, né? Quando o RH reporta para o CEO, a probabilidade de ser uma boa empresa para se trabalhar é grande. Se reportar para o financeiro, opa, aí já é um alerta. Cara, excelente. Bom ponto. Esse que é o bom de especialização, que a pessoa começa a identificar os padrões, né, não óbvios das coisas, mas faz todo sentido o teu ponto mesmo. Né? Não, é muito. E aí o CEO também tem que dar conta dessa provocação que o RH faz. Né? Porque muitas vezes para o financeiro é só um custo. Eu não quero fazer propaganda do meu trabalho, mas já a bola tá quicando muito gostosa aqui para eu chutar. Mas a primeira reunião que eu faço toda semana é com o RH. É isso aí. Com o meu head de RH. Então, tô no grupo que provavelmente valoriza. Excelente. Vamos ver. Não posso advogar em causa própria. E, Rodrigo, outro ponto que tu falou que é super importante e que a gente como CIDS, né? E eu toco bastante sobre isso nas redes sociais, que é um modo que eu gosto de defender e falar, é que o RH tem nos últimos anos evoluído e tem uma oportunidade de fato jogar no ataque. O que é jogar de ataque? Como é que a gente traduz o jogar no ataque para o RH? Né? É o RH ser mais estratégico. RH ser mais estratégico. O que é estratégia? É gerar diferencial competitivo. Né? A gente fala tanto de estratégia, aí gerou uma confusão que o RH é estratégico, o RH que usa dados, e não tem nada a ver. Não que não seja melhor, né? Não que não seja mais fácil ser estratégico usando dados. Mas RH estratégico tem a ver com criar estratégias de RH para tornar a sua empresa, criar na sua empresa um diferencial competitivo na área de pessoas. Perfeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente fez como empresa, nem vou falar de FITS como produto, tá? De FITS como empresa. Nós criamos um employer branding tão forte que nós nunca tivemos dificuldade em contratação. Mesmo quando nós tínhamos 5 colaboradores, 7 colaboradores, 10 colaboradores lá no primeiro e segundo ano de empresa. Porque o employer branding na empresa era muito forte. Quando você tem um employer branding muito forte, as pessoas querem trabalhar na sua empresa, a facilidade de encontrar candidatos é muito mais fácil. Então, isso é ser um RH estratégico. Né? Então, você usa as capacidades de RH, de gestão de pessoas, para garantir um diferencial competitivo no mercado. Outra coisa, o turnover da FITS também é muito controlado. A gente utiliza a nossa cultura como uma estratégia para a retenção de talentos.
E isso é estratégia. Enquanto o meu concorrente tem, vou falar de números genéricos aqui, tá, sei lá, 10% de turnover, digo meus concorrentes não necessariamente de ferramentas iguais, mas outras empresas de tecnologia do mesmo tamanho, na Feeds nosso turnover é de 3%, por exemplo. Então, a gente utiliza a cultura como um diferencial competitivo para a retenção dos melhores talentos. Ô Bruno, quero te dar um feedback aqui ao vivo, que eu já conversei com muitas startups, e as pessoas normalmente vão pensar em RH quando tem lá umas 50 pessoas, e aí já ficam desesperados, né? Então, parabéns pela maneira como você está fazendo, porque... E aí você percebe o quanto dá certo a empresa, né? Porque foi quando você falou, a gente pensou na estratégia de employer branding quando tinha 6, 7 pessoas. Ou seja, que é um grupo muito pequeno. Então, eu acho que esse é um diferencial de entender aonde coloca o RH nessa história toda, né? Então, parabéns mesmo, muito legal. Dúvida. O Bruno... Obrigado, Paty. E falando da contratação de RH, a gente já tinha uma pessoa cuidando disso. Eu particularmente, sempre cuidei bastante, eu e o Gabriel como sócios fundadores. Legal. Eu fiquei à frente disso até uns 15, 20 colaboradores. E eu acho que, assim, a 21ª pessoa já foi alguém para olhar full time para isso. Legal. E conseguir escalar, naquela época estava crescendo bastante, conseguir escalar essa operação. Né? Então, de fato... não é difícil olhar para o headcount de uma empresa, uma hierarquia de uma empresa, entender o quanto se investe daquilo. Porque falar de pessoas é muito importante, é muito fácil. Mas aí, está investindo de fato, né? Ô Bruno, decidido a implantação, né? E entendido, né? Vamos lá, fazendo uma linha do tempo. Entendido o que precisa existir para dar certo o uso de uma tecnologia. E decidido que vai ser implantada uma tecnologia, qual que é o passo a passo que você recomenda para garantir uma implantação bem sucedida? Por onde o RH deve começar e como que ele deve conduzir a implantação de uma tecnologia, independente, falando de uma forma genérica, né? Porque, claro, vão ter etapas específicas de uma tecnologia de recrutamento, de avaliação de potencial, mas de forma geral, qual que é esse playbook aí de implantação? Eu vou defender todas as startups de RH e todas as empresas de tecnologia de RH agora, tá? A resposta para mim sigam o especialista daquela determinada ferramenta, né? Hoje toda empresa de RH, toda plataforma tem um especialista de implantação. E ele é especialista nisso, ele já fez isso, ele faz isso 20 por mês, 10 por mês, 15 por mês. Então já existe um playbook de sucesso em cada uma das empresas, né? Agora, um ponto que eu acho bem relevante falando de estratégia macro, é entender que, claro, de acordo com o tamanho da sua empresa, é usar aquela estratégia da curva de Rogers, né? Que comece com os early adopters, tenta convencer um grupo menor de pessoas, né? Então, se uma empresa tem 1.000 funcionários, talvez tentar implantar nos 1.000 imediatamente, pode ser um problema. Então, pode contratar a plataforma para os 1.000, tudo bem, mas começa entendendo e botando muita energia nos principais gestores, nas principais equipes, faz essas equipes começarem a mostrar resultado, né? Dominar, porque às vezes tentar dominar tudo de uma vez é um fator complicado. Então, cada empresa tem, né? Cada produto tem os seus detalhes, seus desafios, suas diferenças. Normalmente, os especialistas de implantação conhecem esse detalhe, né? Então, se pega um especialista da Feeds, por exemplo, eu tenho especialista que é especialista em empresas pequenas, essa pessoa faz 20 implantações por mês, por exemplo, e eu tenho de clientes maiores. Que ele acompanha o cliente durante 3, 4 meses, uns 5, 6 clientes ao mesmo tempo, ele sabe que a jornada vai ser um pouco mais longa. Então tem que tentar entender, e aí cada perfil tem essa sua especificidade de como comunicar. A comunicação para uma empresa de 30 colaboradores é muito fácil. Claro. Né? O RH reúne todo mundo numa sala virtual, presencial, fala, pessoal, estamos colocando a ferramenta e tal, tudo certo. Uma empresa de 1.000, 2.000, 5.000 colaboradores, a gente tem que fazer vários estágios. Uma dica que eu gosto de dar, agora que eu dei esse exemplo das empresas grandes, que é faseada a implantação, se a empresa tiver em um lugar físico, e a gente tem muitos clientes assim, né, estão no escritório, voltaram para o presencial ou estão híbrido, trazer adereços físicos. Né? Então, símbolos, né? Colocar cartazes na empresa, símbolos, obrigado, essa é a palavra, símbolos, né? Coloquem símbolos, coloquem cartazes, façam um dia de promoção daquela ferramenta, né? Então, isso é alguma coisa que a gente vê nos nossos clientes fazendo, e isso tem sido bastante bem sucedido e bem visto.
Enquanto você estava falando, estava pensando aqui que eu acho que tem uma competência em RH, eu não sei se vocês concordam, que a gente precisa desenvolver melhor, que é o tal do marketing. Boa, faz O RH sentido. não sabe fazer isso. A gente tem uma dificuldade nesse sentido, né? E aí depois a gente fala, mas ninguém aderiu à ferramenta, as pessoas não estão gostando, tá? Mas o quanto você trouxe as pessoas para perto, você ouviu, você Perfeito. pegou os early adopters, né? Então, eu percebo que, e eu tô falando por mim até, assim, eu não sou uma boa marqueteira aqui nesse sentido. E aí eu tive que aprender muito com isso. Então, tem que ter, quando você fala assim, vamos comprar as 1.000 licenças, mas vamos lançar só para 30. Porque essa ideia da escassez, do vai acabar, ela te ajuda, né? Porque as pessoas boa. falam, nossa, muito legal isso, eu quero. E aí começa o burburinho de poder querer comprar mais. Eu acho que a gente ainda precisa disso, não sei se vocês Legal, concordam, viu? faz sentido. Sempre. Famosa E agregaria sagacidade. ainda mais, adicionaria, Paty, não só marketing, né? Marketing e vendas. Vendas, Que, querendo ou total. não, a implantação, né, de uma nova ferramenta em qualquer área, não só no RH, é vender aquele projeto, é vender aquele futuro E bem-sucedido. na falta de boas ideias, nada como monetizar, né? Os primeiros é Isso. igual indicação interna. Fechou a vagas, ganha R$1.000. Pronto, choveu indicação. É isso. Uhum. Na falta Exato. de uma boa ideia, vai para o dinheiro que funciona também. Pode ser que bem. funcione também. Ô Bruno, eu queria usar esses últimos minutos de entrevista, Paty, para a gente falar de tendências. Eu acho que é um Ótimo. tema também bem legal. Tem muita coisa nesse assunto. Eu sei que o Bruno estuda bastante isso. Comenta assim, cara, o que está na crista da onda em termos de tecnologia para RH? Não necessariamente módulos, porque eu acho que a fase de módulos passou. A gente já sabe, né, que tem um módulo de avaliação de potencial, de recrutamento e seleção, de cultura e tudo mais. Eu acho que isso aí já dá consenso. Eu digo mais, talvez, nas features, né? Pô, tem uma funcionalidade aqui que, cara, é um game changer de cultura, é um game changer de recrutamento e seleção. Então, comenta assim, quais são as tendências do momento em termos de RH, tecnologia para RH? Eu falando em duas coisas que têm chamado bastante atenção, né? É um conceito que a gente chama de employee listening, né? Ou seja, ouvir o colaborador. Isso ele não é um conceito novo, mas ele está evoluindo. O que é o employee listening, né? Então, assim, tem uma ferramenta de ouvidoria, uma ferramenta de pesquisa, de clima, ou seja, ter canais onde o colaborador possa ser ouvido. Tá? Isso é um conceito já bem tradicional, mas a evolução do employee listening é um conceito bem novo. Ele está indo para uma jornada orientada ao que a gente chama de orientada a eventos. Então, através da tecnologia, como está todo mundo conectado numa mesma plataforma, todos os colaboradores, e a plataforma começa a entender eventos que acontecem de mudança dentro da empresa, a gente consegue disparar gatilhos para entender aquilo o mais tempo real possível. Então, imagina o seguinte, eu sou o gestor da equipe, né? Ou nós três trabalhamos para a Maria, que é a nossa gestora, né? E a Maria pediu um desligamento e saiu da empresa. A plataforma entende que a Maria está saindo e vai mandar uma pesquisa só para nós três para perguntar como é que nós estamos, né? Ou seja, a partir de um evento que foi a saída da nossa gestora, a plataforma gera um gatilho e gera uma pesquisa pontualmente só para os liderados daquela pessoa que está saindo. Isso é demais, Ou, isso é toda muito vez que legal. é muito, muito bacana. E aí tem diversos gatilhos, né? Então, são diversos eventos que acontecem durante um mês, por exemplo, em que o RH não vai precisar falar, putz, esqueci que o Rodrigo saiu da empresa, esqueci de mandar... Não, com a tecnologia, a própria plataforma vai entender os eventos que estão acontecendo ali e vai rodar uma pesquisa automática, claro, pré-selecionada, as perguntas e tudo mais, né? Então, muito orientada a eventos e pode ser eventos também mais simples, como terminou um onboarding, já manda uma pesquisa para quem terminou um onboarding, né? Trocou de área, terminou um curso, finalizou um PDI, mas sim, tem vários tipos de eventos que vão ser mapeados pela plataforma e vão poder gerar essa pesquisa bem pontual, porque não é uma pesquisa para a empresa inteira, são só para aquelas pessoas que foram afetadas por aquele evento. Agora, isso Então, já é um conceito muito existe legal. ou ainda está em teste? Não, tem algumas empresas testando isso lá fora, muito provavelmente a gente deve ter isso chegando no Brasil ao longo dos próximos meses. Você sabe que outro dia eu estava vendo um TED Talk de uma pesquisadora americana.
falando de uma pesquisa para predição de comportamentos de colaboradores, né? Em especial turnover. Né? Ela foi contratada para fazer um estudo sobre predição de turnover, probabilidade da pessoa sair da empresa. E dela começou a mapear, teve acesso a mapear e-mail, WhatsApp, telefonemas, horário de entrada e saída das pessoas, número de hora extra, trabalho final de semana, sim, não e tal, etc. Ela mapeou as variáveis, né, de comportamento e ela conseguiu prever com muita assertividade a chance de dar turnover e o momento do gestor fazer o resgate. Que eu acho que isso que é mais interessante. Sim. Não é só falar, olha, vai dar turnover, abre a vaga da fulana. Não. Resgata. Aqui tem um desvio que aparente tem 80% de chance da pessoa sair daqui 3 meses. Aí o gestor entra em ação, não, vamos lá tomar um café, tal, etc. Imagina, olha o poder que isso tem. Porque a gente vive num mundo, porque eu falo muito isso na The Force Sales Company, né? A gente vive num mundo das pessoas mudam muito rápido, né? A gente tem muito estímulo. Então os ciclos são cada vez mais curtos. E emocionais mesmo. Às vezes a gente tá super feliz com a empresa, no dia seguinte a gente já não tá e por aí vai. Então esse mapeamento de ciclos, né? Antecipação a ciclos, né? Eu acho que também é uma coisa que tem um poder absurdo para você poder manobrar aquilo. Não a teu favor como empresa, não é isso, porque acho que eu acredito muito no ganha-ganha. Mas é você chegar com a pessoa e chegar num combinado. Porque tudo bem, talvez a pessoa saia daqui 3 meses, só que vamos fazer um ganha-ganha? Isso. Eu te ajudo você a já sair. Treina alguém? Exatamente. Né? Eu te ajudo a sair, você me ajuda isso aí. A fazer um backup para a tua saída, né? Esse tipo de processo acho que é muito bacana, né? Mais alguma tendência, Bruno? Tem a tendência, não novidade aqui, que é a inteligência artificial em tudo que puder ser colocado, né? A gente está numa fase da inteligência artificial ainda muito recente, o futuro ainda nos espera, né? A gente está bem no comecinho da era da inteligência artificial. Tem tudo, a IA, ela tem tudo para ser o que a internet foi nos anos 90, mas leva tempo, né? Quando a internet saiu não tinha tanta coisa para fazer lá dentro. A IA ainda está nisso, né? A gente está no momento da IA onde basicamente o que a gente está fazendo é ganhos de produtividade. Então, aquele exemplo que eu dei, né? Putz, daria muito trabalho ler 500 comentários e reorganizar e fazer uma classificação. A IA consegue fazer em poucos segundos. Então, isso é ganho de produtividade. Isso vai ter em todos os módulos, tá? Então, isso vai aparecer em tudo, em todas as vertentes. E também seleção, em avaliação de desempenho, em plano de desenvolvimento individual, né? Então, eu termino uma avaliação de desempenho, a IA rastreia, lê todo o feedback da avaliação de desempenho e já cria um plano de desenvolvimento individual segmentado para aquela pessoa, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa vai começar a aparecer muito forte nos próximos 12 meses e de pouquinho em pouquinho em cada um dos principais módulos do RH, né? Então, se a IA veio para ficar, ninguém tem dúvida disso. Então, precisa ter medo de ser substituído pela IA. O que eu acho que a gente tem que ter medo é de não saber usar o IA a nosso favor. Acho que esse é o desafio dos próximos 5 anos trazer a IA como nossa aliada em todas as áreas profissionais. Eu ia falar um pouco sobre isso, que a liderança agora não vai ter mais desculpa, né? Não tive tempo de ler, então por isso que eu não consegui fazer seu feedback. Então na Tigre, por exemplo, a gente termina a avaliação, você aperta lá Insights. Aí já sai com praticamente feedback pronto, assim, para você só lê o feedback para a pessoa. Esse é o teu, né? Agora, eu acho que qual é a grande diferença aqui? Eu, enquanto líder, vou precisar estar mais preparado. Porque eu vou precisar entender melhor por que a pessoa está saindo, né? O que eu preciso fazer de diferente. Então, eu acho que a IA me dá uma possibilidade de tirar as desculpas verdadeiras que a gente tem hoje. E, de fato, ter uma liderança mais consistente, né? E uma preocupação que eu tenho batido com a IA é quando as pessoas colocam a IA para tomar a decisão por elas. Exato. Né? Você escrever um texto por elas, dar uma nota por elas. Eu enxergo a IA, em bom uso para a área de gestão de pessoas, ele pega os dados que você já tem, gera informações que você não tem para você tomar as decisões. Então, uma analogia que eu gosto de fazer é o seguinte. Por exemplo, eu vou fazer uma festa de casamento, né? Eu já sou casado, mas vamos supor que a gente vai fazer uma comemoração de
10 anos aqui, eu e Achei que minha você ia ganhar esposa. um prêmio com a tua esposa falando assim, eu sou casado, mas o dia mais feliz da minha vida foi meu casamento, por isso que eu lembrei do meu casamento, ponto. Ganhou 1000 pontos com a esposa. Não, mas eu vou fazer uma super festa de comemoração de 10 anos, então Boa. ela tá saindo Tá bom. agora, ouvindo esse podcast, vai ter essa surpresa. E vai ser dia 27, sei lá, dia 15 de julho, tá? Eu vou olhar, eu vou chamar uma inteligência artificial meteorológica para ela analisar todos os dados que tem meteorológicos e me dar uma previsão. Ela vai coletar os dados e vai me dar uma informação. Bruno, a informação que eu tenho para te dar é há 73% de chance de chover no horário da sua festa. Quem Caramba. tem que tomar a decisão se a festa vai ser ao ar livre ou vai ser no ambiente fechado, sou eu. É isso Legal, aí. Ela não tem que olhar para essa estatística e falar assim, faça fechado, não vou deixar você fazer no ambiente aberto. Porque eu tenho que entender o outro lado de tomar o risco, de talvez criar um plano B, ou seja, vou tentar fazer sim uma festa num lugar aberto e se complicar, eu vou para um espaço fechado, né? Então, agora a gente tem que fazer isso para o dia a dia do RH e da gestão de pessoas e da liderança. A inteligência, a IA, ela tem que nos ajudar a processar um grande volume de dados, para nos gerar informações que nós não tínhamos, para que nós tomemos A melhor né, a decisão. direção ali, a melhor decisão. Eu acho que é ótimo ponto, porque pode virar uma. Aí a desculpa verdadeira, né? Não, mas não fui eu que tomei, foi a IA que me deu a resposta. Aí é feio. Aí é feio. Né? Então, assim, Exato, a gente tem exatamente. que tomar muito cuidado, e aí eu bato ainda no ponto de que a liderança tem que estar mais preparada ainda. Ah, sim. Muito mais preparada. É, porque a decisão fica muito mais analítica, né? Se você tem mais. Se você consegue que uma tecnologia te gere N informações, você tem que ter um nível de precisão na tomada de decisão muito maior, né? Porque isso aí. você vai ter respaldo para estar escancarado na tua frente que você decidiu errado, né? E isso. É isso aí. Mas, Bruno, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo com a gente. Adorei o papo, né? Acho que é um tema super legal para a gente levar para a nossa audiência, que a gente sabe os ganhos que tem, né, Paty, de usar uma boa tecnologia. Então, não tenho dúvida que vai ter muita gente que vai melhorar as atuações delas como RH através desse papo. Então, muito obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. Espero te ver de volta aqui no programa. E queria que você falasse também para quem quer te acessar, como que as pessoas podem te encontrar. Excelente. Eu tenho postado bastante conteúdo nas redes sociais, o LinkedIn é a maior ferramenta. Eu posto conteúdo semanalmente ali sobre gestão de pessoas, sobre empreendedorismo, sobre RH. E fazendo um pouquinho da propaganda, a gente falou tanto de cultura, de sucesso, de empresas. Eu também escrevi um livro, que é O Segredo das Empresas de Sucesso, que fala exatamente sobre como a cultura e a gestão de pessoas podem ser uma alavanca estratégica para o sucesso dos negócios, né? Então, o livro foi best-seller, está na Amazon, então qualquer pessoa pode acessar lá O Segredo das Empresas de Sucesso e comprar o livro também. Um livro muito bacana, muito fácil de ler e com bastante ações práticas aí para os RHs e gestores e líderes colocarem em prática. Ó, já temos uma segunda Conversa aí, Bruno. Boa. Muito legal. Esse eu não li ainda, vou ler, Só pode convidar. deixar. Combinadíssimo. Muito bem, pessoal. Obrigado. Chegamos ao final de mais esse episódio do Gestão de Pessoas. Para quem gostou tanto quanto nós, curta, compartilhe o conteúdo e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá.